Olá, seja muito bem-vindo ao seu canal Aprendendo na Palavra, seja muito bem-vindo mesmo, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje estamos estreando o quadro Olha o que eu aprendi. Nesse quadro, irmãos, vamos estar lendo a Bíblia juntos, é uma estreia, creio que vai ser uma bênção aqui no canal. Vamos ler a Bíblia juntos, esse é o grande objetivo aqui desse quadro e do canal, né? O nosso grande objetivo é levar as pessoas para a Bíblia. Aqui vamos ler juntos, vamos aprender juntos o que a Bíblia quer nos dizer, o que a palavra de Deus está nos dizendo. É uma estreia, eu convido você a divulgar esse vídeo para todo mundo. Em breve voltamos com um episódio novo e eu creio que você será muito edificado. Hoje nós vamos ler juntos aqui o texto de Mateus, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 23. Eu vou colocar a Bíblia aqui de um lado, tá bom? Você vai acompanhar essa leitura e vai ser alimentado, edificado. É um vídeo simples, é um conteúdo simples, mas que pode edificar a sua vida e que vai ser bênção para você. Hoje vamos falar sobre 3 coisas que o cristão precisa saber sobre a voz de Deus. Esse é o tema aqui do nosso vídeo de hoje, tá bom? Então vamos ler juntos aqui o texto a partir do versículo 13 de Mateus capítulo 2. Vamos ler aqui o início do texto para entendermos de fato o que a Bíblia quer nos falar. Aqui nós temos em negrito a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. O que nós entendemos aqui? O primeiro ponto que nós entendemos aqui, a primeira coisa que o cristão tem que entender sobre a voz de Deus é que a voz de Deus causa impacto. Veja que o anjo apareceu de noite, José estava dormindo, todo mundo estava dentro de casa, e o anjo aparece em sonho dizendo: José, pega aí o menino, a mãe dele, sai agora de casa, vão para o Egito, porque Herodes vai procurar o menino para matar. Eu fico maravilhado diante desse texto, porque aqui a gente vê o impacto da voz de Deus. Estavam deitados para dormir, e Deus ali fala de uma forma intensa, ao ponto dele, José, acordar, pegar Maria, o menino Jesus, né, e sair de noite ainda para o Egito, porque a voz de Deus causou aquele impacto. Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim: missionário, eu não sei se foi Deus que falou comigo, eu não sei se realmente é Deus falando comigo, eu tive um sonho ontem à noite, eu li a palavra, eu ouvi uma pregação, o pastor pregou ontem na igreja, e eu não sei se foi realmente Deus falando, ficou uma dúvida. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: quando Deus fala, nós somos impactados. A voz de Deus marca a nossa vida, o nosso coração se arde. Então imagine a cena, talvez Maria ali olhando para José e dizendo: mas o que foi que aconteceu? Sair de casa de noite ainda, ir embora, fugir, porque o anjo mandou eles fugirem? Claro, eles carregavam o Salvador do mundo. Maria foi a mulher escolhida para dar à luz o Salvador do mundo, pela misericórdia e pela graça de Deus. Eles sabiam que a perseguição ia vir, sabiam que seriam perseguidos porque carregavam ou tinham dentro de casa a pessoa mais importante do mundo. Pense bem, o Salvador do mundo estava dentro da casa deles. E eles eram encarregados de cuidar daquele menino, porque ele era o Salvador do mundo. Então, diante dessa palavra, sai agora e vão para o Egito, a Bíblia diz que José se levanta e vai. Olha, eu entendo algo aqui maravilhoso. Quando Deus fala, nós somos impactados. Quando Deus fala, meu irmão, alguma coisa diferente acontece. Às vezes estamos lendo uma palavra de Deus, acompanhando um texto bíblico, e de repente nós somos impactados, às vezes até choramos. Às vezes vi um irmão testemunhando e dizendo: irmão, quando eu leio a Bíblia, quando Deus fala comigo, as lágrimas começam a cair em cima da Bíblia, porque eu sou impactado quando Deus fala comigo. Se você tem essa dificuldade, eu não ouço a voz de Deus, não sei quando Deus está falando comigo, leia a Bíblia e faça uma oração: Senhor, abra os meus olhos para que compreenda a tua lei. Como o salmista fala no Salmo 119, abre os meus olhos. Talvez você é um novo convertido, muitos novos convertidos nos acompanham aqui no canal. Se você quer ter essa experiência com Deus, de ler a Bíblia e ouvir Deus falando com você, entender o texto sagrado, faça essa oração. Ele vai se revelar poderosamente a você. Aqui no versículo 14, continuando a nossa leitura para entendermos melhor. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes.
para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquiriria dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Nós não temos aqui tempo para explicar todo o texto, todos os detalhes. Para isso, eu recomendo que você leia esse texto mais uma vez aí em casa, usando o comentário bíblico. Isso é muito importante. Irmãos, é a partir do versículo 19 que Deus me mostrou 2 coisas interessantes e lindas que nós vamos acompanhar aqui juntos. Vamos ler com o versículo de número 19 e 20. Olha que coisa interessante. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuram a morte do menino. Olha, eu entendo pela Bíblia, meu irmão, que aqueles dias para José e Maria foram os piores dias, foram dias complicados. Por quê? Eles estavam debaixo de perseguição. Na verdade, todo grande projeto de Deus é perseguido. A igreja sempre foi perseguida, tudo aquilo que é de Deus é perseguido. Então entenda que se tinha uma coisa que José estava querendo ouvir, era que Herodes não ia mais perseguir eles, que não vinha mais perseguição da parte de Herodes. Isso era o que ele queria ouvir, era o que Maria queria ouvir, que Herodes não ia perseguir mais eles, que não ia vir mais perseguição da parte de Herodes. Então, humanamente falando, seria muito bom se Deus tivesse falado logo antes: olha, José, você vai para lá, você vai passar tantos dias lá com sua família no Egito e Herodes vai morrer. Ele vai morrer daqui a alguns dias, ele vai morrer e não vai ter mais perseguição da parte dele. Humanamente falando, seria bom que Deus tivesse falado antes. Mas o que é que eu entendo aqui? O que eu entendo, a segunda coisa que eu entendo aqui nesse texto, sobre a voz de Deus, é que às vezes Deus vai falar quando o problema estiver resolvido. Deus fala antes do problema, Deus fala durante o problema, às vezes Deus vai aguardar Ele mesmo resolver o problema para depois falar. Às vezes quando você está passando por um momento difícil, um momento de turbulência, um momento de tempestade, talvez tudo que você pede é: Senhor, fala comigo. Esse problema vai ter fim. Essa luta vai se findar. E às vezes parece, meu irmão, que o céu está de bronze, Deus não fala. Nós entendemos nesse texto que às vezes Deus só vai falar quando o problema for resolvido. Deus vai resolver o problema e às vezes depois disso é que ele vai falar. Porque tudo que eles queriam ouvir era isso. Porque a Bíblia diz, olha, depois que Herodes morreu, ou seja, o problema foi resolvido, Herodes está morto. Eis que o anjo do Senhor apareceu em sonhos. Por que o anjo não apareceu antes? Humanamente falando, seria bom que o anjo tivesse aparecido antes, mas Deus aguardou o problema ser resolvido para depois mandar o anjo e falar. Deus está me usando agora para falar com você. Olha, Deus está usando agora essa mensagem para falar ao seu coração. Talvez a resposta que você busca, a solução que você está buscando, Deus está trabalhando. E quando Ele concluir essa obra, Ele vai falar no final. Aguarde. Permaneça de pé, não baixe a sua cabeça por nada. O fato da pessoa estar calado não quer dizer que ele não esteja trabalhando. Normalmente quem está trabalhando fica calado mesmo. É de estranhar uma pessoa que está trabalhando e conversando demais. O que fica entendido? Fulano não está trabalhando, porque ele está conversando demais. Ou seja, quem está trabalhando normalmente fica em silêncio. Então, o fato de Deus estar em silêncio agora, meu irmão, e você talvez está no Egito, talvez você agora está no Egito, seu Egito, e você está aguardando uma voz de Deus. Senhor, fala comigo, o problema vai ser resolvido? Quando que eu vou sair do Egito? Deus está falando agora com você, aguarde, porque o problema vai ser resolvido. E quando esse problema for resolvido, Deus vai se manifestar e dizer: o problema foi solucionado, chegou a sua hora de sair do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Então o anjo agora apareceu dizendo: pode sair, pode voltar agora para a terra de Israel, porque o que procurava matar o menino morreu, foi morto, o problema foi resolvido. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos continuar aqui a nossa leitura e vamos aprender algo mais da parte de Deus, amém?
Versículo 22. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. Olha, irmãos, o que é que eu entendo aqui? José estava preparado emocionalmente pelo próprio Deus para voltar para Israel. O anjo tinha aparecido para ele, Deus já tinha falado dizendo, pode ir porque Herodes está morto, o problema está resolvido. Mas veja, o que eu aprendo aqui? A terceira coisa que eu aprendo é que nós devemos ouvir apenas a voz de Deus. Deus tinha falado através do anjo, pode ir porque Herodes está morto. Mas no versículo 22 a Bíblia diz que agora ele, ouvindo que Arquelau estava vivo e estava reinando na Judéia no lugar de Herodes, seu pai, aí a Bíblia diz agora ele receou ir. Ou seja, o fato dele ter ouvido alguém dizendo, olha, Herodes morreu, mas o filho dele está reinando no lugar do pai dele. O que fica entendido? Se o pai morreu, o filho vai reinar no lugar do pai, o que fica entendido? Fica entendido que o filho agora vai colocar em ação todos os projetos maléficos do seu pai. Então, José, ao ouvir a voz do povo, deixou de crer, deixou de confiar no que Deus já tinha falado. Ou seja, estava tudo certo para voltar para Israel. Mas o fato de ter ouvido as outras vozes, olha, Arquelau está vivo, morreu um problema, mas surgiu outro. E agora? E ele receou ir, ele temeu voltar. Irmãos, quando ouvimos as outras vozes, paramos de ouvir a voz de Deus, paramos de dar crédito à voz de Deus. Eu aprendo algo lindo no Salmo de número 85, versículo 8. A palavra de Deus fala algo interessante quando nos diz assim, escutarei o que Deus, o Senhor, disser, porque falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. O salmista está dizendo eu tomei uma atitude, eu vou ouvir tudo aquilo que o Senhor disser e acabou. Eu vou dar ouvido apenas ao que Deus disser. E era o que José precisava fazer. O que José precisava fazer era, Deus já falou comigo, através do anjo ali, dizendo que eu posso voltar e eu vou voltar. Mas quando ele ouve alguém dizendo, Arquelau está vivo, ele deixa de ouvir a voz de Deus, deixa de crer na voz de Deus. Talvez você que está me ouvindo aqui agora, Deus já falou para você que vai dar certo, que é para você ir para frente, que o projeto que você está arquitetando é de Deus, a vitória é sua, mas talvez por você ouvir a voz do povo, não, mas nós estamos em uma crise, não, mas você é pobre, mas você é do interior, talvez Deus já te falou que você vai ser um pregador da palavra, mas talvez alguém já disse, não, mas você não sabe nem falar direito. Irmãos, eu era gago, eu não conseguia falar palavras direito. Na escola, para dizer presente na hora da chamada, era minha irmã que dizia por mim, e hoje estou falando aqui, sem gaguejar. Se Deus falou, vai acontecer. Deixe de ouvir as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Faça que nem um salmista. Escutarei o que o Senhor disser e acabou. Então essa é a terceira grande coisa que eu aprendo sobre a voz de Deus. Precisamos escolher quem queremos ouvir. Apenas a Deus. Então, concluindo aqui a nossa leitura, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. Eu escolhi aqui esse texto bíblico para estrearmos aqui esse quadro no canal. Deus vai me iluminar, nós vamos trazer aqui outros textos, comentar e entender a revelação da palavra de Deus. Essa é a revelação que nós precisamos entender para o nosso crescimento espiritual. Esse quadro é para quem gosta de Bíblia, é para quem gosta de ler a Bíblia, tá bom? Eu escolhi aqui esse texto para fazermos uma leitura rápida, mas a gente volta com coisa mais profunda aqui em breve aqui no canal, tá bom? Então, esse texto, Deus nos mostra três grandes coisas nesse texto. Primeiro, quando Deus fala, somos impactados. A segunda coisa que aprendemos é que às vezes Deus fala depois que resolve o problema. E a terceira coisa é que temos que ouvir apenas a voz de Deus. Esse é o quadro Olha o que eu aprendi. É apenas uma estreia. A gente retorna em breve, trazendo aqui mais comentário bíblico para abençoar a sua vida. Amém? Divulgue o nosso canal para mais alguém e assim nos ajude a crescermos aqui dentro da plataforma YouTube. A paz do Senhor e até o próximo vídeo, querendo Deus.